Sicário parceria de 50 mil reais com site de esquerda. Todas as acusações de milícias digitais, pessoas pagas pela direita para difundir desinformação, nunca foram provadas. Nunca acharam R$1. Me diz. Quem que recebeu o dinheiro? E recebeu de quem? Bolsonaro deu dinheiro pra alguém? Pra ninguém. Agora, vamos ver da esquerda? Tá ali, ó. Paquito traçou com o Sicário uma estratégia para se blindar de notícias negativas publicadas na imprensa. Mensagens obtidas pelo blog mostram que o Paquito propôs uma parceria de 50 mil reais com o Diário do Centro do Mundo, que envolveria até mesmo a retirada de matérias consideradas ruins para a imagem do dono do Master. O DCM é um site de esquerda que se define como um veículo de jornalismo progressivo e independente e que costuma publicar matérias favoráveis ao governo Lula e os aliados de Lula, além de criticar a atuação dos grandes veículos da imprensa nacional. Em um trecho da decisão do Mendonça, que autorizou a prisão do Vorcaro, Sicário e outros 2 comparsas, o ministro produz um diálogo do banqueiro com o chefe de segurança em que ele explica como aplicava o 1 milhão recebido. Eu dividi entre a turma. Mando para eles 400, divido entre 6. Os meninos mandam 75 para cada. 75 mil, né? O meu. O DCM e mais 2 editores. É este o mensal, diz a conversa de WhatsApp. O diálogo sugere que havia algum tipo de pagamento periódico ao site de notícias. Trecho da representação sigilosa da PF, a que a equipe da Conta teve acesso, porém mostram que a relação entre o banqueiro e o DCM era tumultuada. Em 10 de outubro de 2024, Sicário enviou para o banqueiro 2 notícias publicadas pelo Diário do Centro do Mundo, consideradas com conteúdo desabonador para o seu chefe. Uma das reportagens, postada um dia antes da troca de mensagens, era intitulada Golpes e Manipulação, o histórico conturbado do Banco Master e de Daniel Vorcaro, e tratava de escândalos que cercam a sua trajetória. Aspas. Vamos focar na parceria, errado, com essa turma. Veja um valor mensal. Não pode sair uma frase com meu nome ou Master, escreveu o Paquito pro Mourão. Um dia depois, em 11 de outubro, Mourão procura Vorcaro. Mestre, o pessoal do DCM está perguntando sobre a parceria. Responde o quê? Fiquei de enviar uma proposta para eles ontem. Após o dono do Master propor o pagamento de 50 mil reais mensais, Mourão responde. Você quem manda, vou enviar a proposta. Em 12 de outubro, Vorcaro encaminha a Mourão uma nova matéria publicada no Diário do Centro do Mundo, considerada negativa para o banqueiro, intitulada Altas taxas de juros e reclamações assombram operações consignadas do Banco Master. Aspas. Esses caras não são sérios. Vamos pra cima, escreve Vorcaro. Vamos pôr PF nesses caras. Não são sérios. Eu fazendo proposta parceria, isso não existe. Acrescenta o banqueiro. Mourão então responde, aspas, eles estavam pedindo o dobro do valor que oferecemos. Tem alguém pagando para os editores publicarem matérias, sua e do banco. Vorcaro então fala em tocar o terror neles, aspas. Eu já fiz o movimento aqui, estão achando que estão mexendo com o menino. Agora não quero mais, escreveu o banqueiro sem esconder sua irritação com as reportagens publicadas pelo veículo. Aspas, estão retirando. Eu acabei de fechar com eles. Não vai mais sair nada mais. Responde Mourão logo depois. Depois da briga, fechar as pazes. Aí as pessoas na internet postaram. Wilson Gomes, de esquerda, escreve com uma certa frequência na Folha de São Paulo, publica ali, ó, 23 de dezembro de 2025, ou seja, as negociações teriam ocorrido em outubro, ou seja, depois das negociações. Malu Gaspar precisa trazer provas de que Dom Pedro III esconde conversa sobre o Master. Aí o Wilson Gomes comenta, será que um dia esses feras da integridade moral independente irão ajoelhar no milho e pedir desculpas a Malu Gaspar e Lauro Jardim? Aí o Paulo pergunta, tipo isso aqui? Era isso aqui que fechava a parceria? Documentos indicam coordenação irregular entre Banco Central e Justiça na liquidação do Banco Master. Já pensou se fosse alguém da direita, um bolsonarista? Será que no dia de ontem, prisões e busca e apreensão tornozeleira, será que o Diário do Centro do Mundo, se fosse bolsonarista, também não estaria entre os alvos? E possivelmente algumas pessoas já presas, mas é lulista. Aí a Malu Gaspar comenta agora de setores ligados ao consórcio. O ex-jornalista do Grupo Globo, na época da revista Época, que não existe mais, Diego Escostegui, que hoje está no bastidor. Vorcaro tratou de pagamentos com o dono do site de notícias, apontam mensagens obtidas pela PF. Paquito tratou diretamente com Escostegui, ex-Grupo Globo, o pagamento de quantias que, de acordo com a Polícia Federal, serviam para a publicação de informações de interesse do banqueiro. Escostegui é dono do site O Bastidor, segundo a PF, que anexou ao relatório prints de conversas entre Escostegui e o banqueiro, identificado como DBV, Daniel Bueno Vorcaro. O jornalista recebia dinheiro de DBV para publicar as informações no bastidor. Procurado pelo blog, Escostegui afirmou que os valores mencionados referem-se a contratos de patrocínio e publicidade, prática regular no mercado de comunicação. Eu quero regular mesmo, velho. Regular. Tu acha que os outros jornalistas são todos honestos? Só o Diário do Centro do Mundo e o Escostegui que são errados. Só esses, né? A turma da Globo é 100% alinhada. Técnica, 100% técnica. É o sujo falando do mal lavado.
Já a defesa do Paquito informou que não se manifestaria. Em uma das conversas, ele inclusive informa a conta onde devem ser depositados os valores. Em uma planilha, aparece referência ao seu nome e ordem de DBV para pagamento de 2 milhões, a quem o jornalista se referia como amigo. Aspas, só para eu não esquecer, amigo. Conferi agora e ainda não fizeram o segundo pagamento. Escreveu o jornalista ao Paquito em mensagem datada de 19 de setembro de 2025. Agora calma que tem umas coisinhas a mais para falar sobre isso. Calma, antes de jogar pedra, Escostegui. Duas coisas. Primeiro essa. Informações sigilosas da PF, hackeadas pelo Paquito, foram usadas pela defesa do banqueiro. Vorcaro, que no documento da PF é citado pelas iniciais DBV, esquenta a informação, né, utilizando o site O Bastidor, dirigido pelo Escostegui, para torná-la pública. E a imprensa também revelou que esse hackeamento envolveria dados da PF, falava-se também do Ministério Público Federal, do FBI e até da Interpol. E o ponto aqui é o seguinte, muita gente foi para cima do Escostegui por causa aí dos 2 milhões. Nenhuma matéria da imprensa, porém, falou que o Escostegui estava mentindo nessa matéria. Ele estava esquentando informação. A informação, ela tem que vir de algum lugar, né? Para não parecer, tá, como é que isso aqui foi vazado? E jornalista tem sigilo de fonte. A matéria do Escostegui, que a priori, né, ocorreu, a requentar essas informações, é uma matéria que aponta vários erros e procedimentos estranhos envolvendo o Banco Central. E ontem, a operação também visou 2 pessoas do Banco Central que apareciam nessa matéria. Então, assim, antes de você achar que é tudo uma grande manipulação, entenda a situação. Não sei se falaremos do Banco Central hoje. O Banco Central não é santo. Não é acusação que o Escostegui mentiu, mas que teria recebido para publicar, para esquentar a informação. Vale a pena olhar. O que o Banco Central pode ter aprontado? Dois cidadãos, vamos falar assim, né? O alto cargo, que chefiavam coisas importantíssimas do Banco Central, teriam passado algumas informações privilegiadas para o Paquito, informado ele fazer parte do grupo, receber um cacauzinho também. Então, analise bem o que está sendo dito. Né? Analise bem. Não tem santo nessa história. O Banco Central está tão enrolado não, né? Porque não dá para comparar com a turma do Paquito. Mas o Banco Central também está enrolado nessa situação. Também está enrolado.